Boa tarde, queridos professores. Nosso encontro de junho. Todo mundo aí no olho do furacão, rezando para as férias acabarem, começarem, né? Para esse semestre terminar. Ah, a Débora conseguiu. Imagino, já estive no lugar de vocês, eu sei que é punk essa reta final do semestre. Ah, a Rafa me mandou uma mensagem aqui no grupo meio desesperada, tadinha, e agora está numa reunião, então eu vou tentar passar por esses pontaços aqui, alguns muito importantes. Oi, Débora, bastante coisa, mas eu vou tentar passar por tudo. A Débora também colocou alguma coisinha aqui no grupo. O Renan pediu uns materiais que eu já botei no grupo, mas ele me pediu ajuda com época de letras, né? Tá meio perdido. Caderno de caligrafia, beleza, acho que já tá tudo aqui. Então eu vou mandar brasa, Hugo e Débora, se vocês tiverem outras coisas também quiserem aproveitar que conseguiram estar ao vivo, tá? Vocês me avisem que eu tento deixar um espacinho para vocês também, tá? Além dessas, eu não sei se vocês deram uma olhada, a lista da Rafa é muito boa. Eu acho que ela atende todo mundo que, né, ela conseguiu fazer um apanhadão aí para o segundo semestre. Mas se vocês têm alguma coisa além disso, se quiserem já me contar antes da gente começar, pode ser bom, né? O Hugo chegou primeiro, eu vou passar para o Hugo, depois para a Débora e aí depois eu começo, tá bom? Oi, Laida. Assim, eu acho que do que eu estou vivendo lá, não tem agora alguma coisa que eu queira compartilhar. A minha maior dificuldade nesse momento foi que eu introduzi agora as cópias com as letras minúsculas. A gente fez esse passo, já tinha conseguido apresentar todas as letras. E eu tenho uma criança que está fazendo, que recuou bastante ao ver essas letras minúsculas, sabe? Ela tomou um susto, assim, e ela está tendo bastante dificuldade com isso. Daí eu estou buscando ainda um meio para poder ajudar ela a aceitar essas letras, a ter mais intimidade com elas e ver que não é um bicho de sete cabeças. Daí é o que eu estou vivendo essa semana, assim, que eu resolvi introduzir na última época que eu vou fazer com eles. E daí ela teve um susto, assim, foi bem nítido que ela ficou bem preocupada, que ela já estava tendo uma dificuldade. Dentro das minhas crianças, ela que está um pouco mais atrasadinha ali na alfabetização. E daí, quando ela percebeu que, além de estar atrasada no que todo mundo já estava acompanhando, eu ainda deu um passo para frente, isso deu um baque nela que ela não lidou bem e ela não lidar bem virou bastante confusão lá na sala de aula. É uma colérica, assim, que teve que ela para mostrar que ela não estava lidando bem, ela teve uma crise, assim, foi a cólera dela saiu da casinha. Daí foi isso. É a única questão assim que eu estou lidando que talvez fosse mais agora para poder compartilhar com as amigas, com o pessoal aqui que trabalha junto com a gente, ter uma escuta carinhosa do que outro motivo. Botei para fora, foi bom também. Não me deixa passar por esse ponto batido, tá? Porque é importante. Eles são os líderes, então eles precisam se sentir vistos, né? Não dá para deixar passar essa situação sem tentar dar uma contornada, ela se sentir vista por ti, cuidada, porque se a gente quer deixar ela ainda mais desequilibrada, fora do prumo, ela, além de tudo, se sentir injustiçada por esse prof, né? Ela não se sentir vista, ela não se sentir cuidada por ele, ela perder de alguma forma esse elo, essa conexão contigo passa muito pela admiração com as crianças coléricas. Então, a gente precisa dar uma olhadinha para isso. Eu já até tive algumas ideias enquanto você estava falando. Eu queria saber se você apresentou pelo caminho das flores, se apresentou pelo caminho da mãe e filha. Só me conta isso. Eu apresentei no Caminho das Flores, mas era flor mãe e flor filha. Foi assim que eu fiz.
Juntou as duas, mandou bem. Tá bom. Então vamos cuidar disso. Eu vou te dar algumas ideias. É, Talvez isso te dê um pouquinho mais de trabalho, geralmente dá, mas eu acho que vale a pena, tá? Só para você trazer ela de volta, ela se sentir segura antes de começar as férias. E tu, Débora, me conta como estão as coisas. Tá mais tranquilo agora? Tá mais, mais desesperada? Olá. É difícil ficar mais tranquila. Na nossa realidade de escola pública, eu vou ouvindo vocês, vai me dando assim uns coisas na barriga, mas ouvindo o Renan me fez refletir sobre a época que eu estou atrasada, já tinha que ter terminado, mas eu estou apresentando as letras junto com a gotinha. E eu estou bem preocupada que tinha algumas crianças que não estavam totalmente alfabetizadas, então eu estou bem desesperada. Assim, hoje eu fiz um diagnóstico assim, e tá um pouco melhor do que eu pensava, mas a criança que ainda não consegue nem ler na maiúscula, como que eu vou fazer, sabe? Tá batendo esse desespero agora, assim. E aí, já preparando a próxima, eu já coloquei minhas dúvidas lá, não vou repetir, não. Tá bom? É isso. Fê, você chegou agora, a gente está dando uma rodada de como estão e se tem mais alguma contribuição para a nossa lista de dúvidas e de temas. Se você tiver podendo falar e quiser, se não, eu vou começar a listinha da Rafa, tá? Oi, Laida, boa tarde. Pode seguir. Obrigada. Débora, as tuas era aquela história da matemática e da caligrafia, né? Principalmente. Tá bom, tá bom. Eu vou começar com a listinha da Rafa, que é gigante, e aí eu chego na tua daqui a pouquinho. É, a Rafa, ela começou falando da reunião de fechamento do semestre. Quais pontos são importantes de trazer para as famílias nesse momento? Ela tá, me parece uma preocupação um pouco pela organização do texto, pelo tipo, os tópicos que ela trouxe também. Acho que tem uma preocupação com essa preparação para o segundo semestre, né? Então, na reunião de fechamento, ela também coloca isso, pensando na preparação para o segundo semestre. E aí, o primeiro convite, quando eu li isso, Rafa, na verdade, a minha primeira sugestão era de não focar no segundo semestre, de focar no primeiro, de ser uma reunião de avaliação, de ser uma reunião onde os pais, as famílias estão se enturmando mais, se conscientizando mais de todo o trabalho que foi feito até aqui. Porque eu acho que quando a gente foca no futuro, muitas vezes a gente gera mais ansiedade ainda nesses pais que estão. Ai, meu filho não está aprendendo. Ai, meu filho não está lendo. Ai, mas o que está faltando? E aí ele fica ainda mais projetado para o futuro. Quando olha um monte de coisas que as crianças conquistaram, o tanto de trabalho que vocês já avançaram, né? Os redondinhos, que as arestas todas que a gente já aparou, os redondinhos todos que a gente já conquistou. Eu sinto que o fechamento de semestre fica mais interessante com as famílias quando a gente declara o que foi conquistado, ao invés de mirar no que ainda falta. Então, a minha primeira sugestão é essa. A reunião de fechamento do semestre, ela não é uma reunião de preparação. A reunião de preparação do segundo semestre, ela pode ser no começo do segundo semestre. Gente, olha, nesse semestre vai acontecer isso, vai acontecer aquilo, ainda está faltando aquilo outro. Olha, eu vou precisar de ajuda com vocês para aquilo outro, né? Deixa eles admirarem, né, o que foi feito, contemplarem o que foi feito. Eu gostava de mostrar cadernos, mostrar os trabalhos manuais, mostrar o ponto onde as coisas estão, os avanços que foram conquistados, tá? Isso não quer dizer que a gente vai tapar o sol com a peneira, que a gente vai colocar panos quentes aonde, sabe, aonde ainda precisa cuidar.
Mas isso é um papo mais para reunião interna do colegiado, para tutor, para o apoio pedagógico. Gente, olha só, estou precisando de ajuda porque eu estou vendo que tem criança que não está lendo nada ainda, né? Como que fica isso? Como que eu avalio isso? O que eu posso fazer nesse sentido? Se a gente leva isso para os pais, gente, é desespero, é terror e pânico. Eles não têm como lidar com isso, eles não têm ferramentas para apoiar isso, sabe? Então eu sinto que tem que ter uma pequena inversãozinha nisso. Então, esse é o primeiro ponto, tá? A gente não vai ter uma reunião, essa não é uma reunião de preparação, é uma reunião de avaliação e é uma reunião de explorar as conquistas ao invés de explorar o que está faltando, tá? Essa é a minha primeira. Vamos começar por aqui. Depois ela fala o seguinte: o trabalho do tempo. Eu sei que tem um trabalho com a construção dos relógios, o que precisamos organizar previamente com as crianças. Há materiais ou orientação que já devem ser passados às famílias? Eu não quero te apavorar muito, mas só um pouquinho, isso já tinha que estar pronto. Isso era lá no começo do ano, tá? Então, não tenho relógio, minhas famílias nem sabem que tem que fazer relógios para mim. Opa, estamos atrasados. Tá bom? Quem estiver nessa situação está atrasado. Isso era papo para a primeira reunião do ano. Isso era papo para mutirão de férias do segundo ano. Os relógios, eles já estão num cantinho da sala, mesmo quando a gente ainda não está usando, mesmo quando ainda falta muito para usar. Por quê? Porque contar com os pais semanas ou poucos meses antes, quando é um trabalho braçal, gera muito atrito, gera tensão. Muitas vezes eles não têm uma organização, eles não têm um tempo disponível para isso. Então, vale, inclusive, quem está nessa situação, avaliar se não vale a pena, orçar com o marceneiro, fazer uma vaquinha entre as famílias e as famílias pagarem esses relógios para uma terceira pessoa, que não seja eles fazendo os relógios, tá? Só para despressurizar. Se isso gerar atenção, se isso gerar, meu Deus, mas você não avisou nada. Como assim eu vou passar as férias, né? Como assim agora eu vou sacar um relógio da cartola? Tem pai que estressa com isso, tá? Então, uma dica é essa. Se vocês tiverem, Escola Waldorf geralmente já tem essa listinha de contatos bem sagaz, bem agilizada, né? Porque já tiveram vários outros profs de segundo ano que fizeram relógios de madeira que podem te passar um contato de um marceneiro legal. Um marceneiro legal, ele vai fazer uma quantidade boa de relógios, às vezes até mais em conta, vai ficar mais bem feito. Então, talvez esse caminho seja interessante, tá? Até porque pela cartinha que a Rafa me mandou, me parece que as famílias delas não estão avisadas também sobre o livro, que precisa de uma atuação, se vocês quiserem fazer o livro no segundo ano, precisa de uma atuação, de um empenho, de uma dedicação das famílias. Então, isso é uma coisa importante, né, delas saberem que vai acontecer. Isso exige tempo. Eu já vou aprofundar um pouco mais para quem estiver perdida com essa história do livro, tá? Mas só em relação aos materiais. O que a gente precisa para a temporada do relógio? Um relógio de madeira. O relógio de madeira, ele é diferente da tabuada. Um é aquele... eu tinha muita coisa para carregar para a cidade e eu esqueci de mostrar. Mas eu vou tirar foto dessas duas coisas porque eu tenho em casa e aí vocês vão entender. O relógio é um relógio de madeira que tem os numerozinhos em volta, o ponteiro grande, o ponteiro pequeno. Geralmente a gente só tem 2 ponteiros para trabalhar a hora e o minuto durante o segundo ano, tá? Então não é um relógio com 3 ponteiros, geralmente é um relógio só com 2 ponteiros, não tem o dos segundos, tá? A tabuada, ai, perdi a palavra. Mas a tábua, né? A tábua de tabuadas, vamos chamar ela assim. Eu não sei se é exatamente esse o nome, porque me fugiu o nome mais certinho. É outra coisa, porque ela não tem os números. Ela tem geralmente só aqueles pininhos onde a gente amarra a lã para a gente ir treinando as tabuadas e formando as estrelas. Então, geralmente são duas coisas diferentes. A
a das tabuadas não tem os ponteiros. Essas duas coisas são feitas geralmente de madeira, são mais ou menos do mesmo tamanho, as minhas são exatamente as mesmas proporções, e as duas. Bom, já teve caso, né? Porque foram duas turmas, já teve caso de família fazer, já teve caso de ser encomendado com marceneiro. Se vocês forem pedir para as famílias fazerem, a minha única ressalva, se vocês ainda não têm, se vocês ainda estão pensando em mandar fazer, de novo, não estou querendo tensionar os profs, mas já estão atrasados, isso já era para estar pronto, tá? Porque senão a gente começa a estressar muito as famílias pedindo essas coisas assim durante o ano. Não aconteceu com a minha turma, mas aconteceu na minha escola, de os pais usarem uns pregos na tábua de tabuada, e nossa, aquilo machuca as crianças, aquilo, né? Porque dependendo das crianças, elas não têm essa coordenação toda. Tem que ser uma coisa que não seja perigosa, tá, gente? A gente teve que trocar, porque ficou perigoso. Aquilo surrava a linha e surrava os dedos da gente. Até eu me machucava nela. Porque a gente usou ela emprestada de outra turma durante um tempo. Então, de pininhos de madeira é bem melhor. Fê, eu já vou passar para ti, tá? Então, são duas coisas diferentes, só para quem está meio perdido. E, sim, precisaria já estar pronto. Laida, não está pronto. Eu quero que as minhas famílias se façam isso para mim. Então, sim, isso é ponto para o... Isso é, gente, olha só, antes de terminar essa reunião, que eu foquei aqui em contar tudo o que está acontecendo, tudo que a gente conquistou. Eu preciso trazer duas coisas para vocês importantes em relação ao próximo semestre. Coisas que eu vou precisar de ajuda de vocês para que se manifestem. Primeiro, as crianças vão precisar, né? A gente vai precisar dos relógios. E segundo, a gente vai presentear as crianças com esse livro, que cada família vai fazer o seu. Eu vou dar todas as instruções, mas vocês têm muita liberdade para criar os seus próprios livros, ilustrar os livros como vocês quiserem. E aí vocês podem dar vários exemplos, tá? Para que eles se sintam seguros. Porque eu tive mãe que, gente, o negócio ficou assim, espetaculoso num nível. Ela, sabe, ela pintou, ela desenhou, ela recrutou várias pessoas da família para relatar casos, ela imprimiu fotos, e teve coisas que foram muito mais simples, mas todos teve muito tempo, muitas horas de dedicação das famílias para que ficassem bem feitos. Então, isso precisa estar comunicado para a família, tá? Para ela não levar um susto e não ficar como ela gostaria, porque ela não teve tempo, porque a prof avisou em cima da hora. Isso que não pode acontecer de jeito nenhum, tá? Fala, Fê. Deixa eu tirar uma dúvida com você. Eu posso pedir esse relógio para já, mesmo não tendo estruturado de fato assim as horas, eu fiz a lemniscata, né? Fiz todo aquele caminho daquele material maravilhoso, né? E daí terminei minha época iniciando. Então as crianças já têm ciência que o 13 é o meio-dia mais 1 hora, mas ainda não está de fato estruturado. Eu posso solicitar, por exemplo, nas férias, que esse relógio seja feito nas férias, mesmo não tendo estruturado isso para as crianças. Eu já tenho todo um material que eu pedi uma placa de MDF, aquela redonda, né? Que eu acho que é ok para trabalhar, né? Tem a bailarina que vai no meio, eu acho que está tranquilo. Mas o que você orienta? Fê, não só pode como deve. Tá. O que está acontecendo na sala com as crianças não pode se atrasar por falta de material. Sim. Então, se você ainda não chegou nesse conteúdo, tudo bem, que bom, porque só faltava tu estar precisando do relógio e as famílias nem saberem que tinham que fazer ainda. Tem que ser antes. Tem que ser com tempo. Até porque você vai marcar mutirão, você vai mandar comprar a placa de MDF, a placa de MDF não vai chegar, e vai chegar mofada, vai ter que lixar. Aí os pais vão marcar mutirão, a gente já sabe que não vai vir todo mundo, que vai faltar relógio. Não dá para ser na correria, tem que ser com tempo. Sim. Tá? Você tem sugestão de do número, se compra mesmo número em MDF para colocar, para colar na placa, você sabe? Eu já tenho a placa que chegou desde o começo do ano, tenho a bailarina, então seriam só os números.
Você tem alguma sugestão? Eu acho que se você comprar os números de MDF vai funcionar, vai dar Uhum. mais trabalho, tudo vai dar algum trabalho, né? Sim, Mas sim. o que a gente viu foi aquele negócio que queima a madeira. O pirógrafo? É, Ah, legal. o marceneiro que fez pra gente fez assim, os números são queimadinhos. Ah, Eu tenho um em casa, eu posso tirar uma foto e botar lá no grupo depois só para você visualizar, tá? tá. Ah, legal. Não, porque eu vejo assim acontecendo muito com a turma do ano passado, né, do relógio. Ficaram coisas assim graciosas e, e entra na mesma linha da casinha, né, que é uma competição pelo relógio maravilhoso. São dois relógios, porque eu vou fazer um na sala para trabalhar com as crianças, tanto no Canson como no MDF também, e vai ter um que as famílias farão. Então, esse que as famílias vão fazer junto com as crianças pode ser algo mais elaborado. Eu não sei, entra num caminho assim tão Eu comercial. não sabia, eu nunca vi assim, Fê. Isso é uma Uhum, novidade, tá? tá. Não é que tá errado. Eu só acho que talvez a gente possa canalizar energia para ser um pouco mais assertiva. Então é o seguinte, Sim. cada criança tem o seu relógio. Os Uhum, pais fazem os relógios, eles são todos padronizados. tá. Então, eles são todos iguais. Os pais fazem Hum, juntos os relógios. Então, tem um mutirão, eles vão lá, um pai ou um marceneiro conduz aquele processo e os relógios ficam todos iguaizinhos. Então, todos os relógios que foram feitos aonde eu estava trabalhando ou onde eu estava apoiando pedagogicamente, não tinha essa história de um relógio para a escola, outro relógio para casa, um relógio de cada tipo, até porque a gente já está muito acostumado com relógio, né? Essas crianças, elas vivem numa geração que tem pouco contato com relógio, que muitas vezes tem poucos relógios em casa, então não é uma coisa familiar. Elas estão muito mais acostumadas com relógios digitais. Então, relógio com ponteiro, quanto mais parecidinhos, melhor, tá? Por uhum, quê? Porque elas ainda estranham esse monte de novidade e a gente não quer que elas fiquem perdendo tempo com isso, comparando os ponteiros, né? É uma geração que a gente precisa ir protegendo o máximo possível de competição, uhum, sabe, de. sim, Então, é isso. O relógio tá, depois ele é das crianças. sim. Então, quando acaba o segundo ano, as crianças levam para casa. Por que eu estou contando isso? Porque no terceiro ano eu pedi, crianças, eu preciso dos relógios de volta. Porque era dever de casa, era tarefa. Porque depois do terceiro ano, no quarto ano, tem um monte de prof do grupo de apoio pedagógico que fala lá, ainda estou desesperada, as crianças não sabem ler o relógio. Falei, não pode apresentar isso lá no segundo ano e nunca mais falar disso, esquecer que isso existe, porque a criança vai esquecer, ela está aprendendo outras coisas, aquilo vai ficar para trás. Então, de vez em quando, a gente precisa acordar esse relógio de novo, tá? No mundo da Sim. matemática. Então, acho que pode ser mais simples, tá, Fê? Então Esse, tá, então eu posso. Você acha que é válido encurtar esse processo até? Porque eu tenho um pai na escola que faz tudo isso de marcenaria e eu já tenho quase tudo. Eu poderia então mandar para, ou até pedir para professora de marcenaria fazer e tirar esse trabalho dos pais? Ou faz sentido pedagogicamente mandar para que a família faça? eu acho que eu sou do clube da comunicação em primeiro lugar. Então, Uhum. eu vou encurtar esse trabalho, mas pode acontecer da gente estar encurtando o trabalho para pais que não querem que seu trabalho esteja encurtado, porque é o jeito que eles têm de chegar junto, de ajudar, de participar. Eles não conseguem chegar na festa, eles não conseguem chegar no. E aí, fazer o relógio para o filho é um momento onde ele se sente vinculado, onde ele se sente pertencente à escola. Então, gente, olha só. Para facilitar a vida de todo mundo, eu pedi a ajuda da professora de marcenaria. Ela vai fazer os relógios para as nossas crianças no dia tal. Quem quiser chegar junto para ajudar ela, são todos muito bem-vindos. Sem cobrança, quem não puder vir, os reloginhos vão estar sendo feitos. A gente só precisa avisar
essa professora quem vai chegar e quem não vai chegar, para ela saber quais são os relógios que ela vai ter que fazer sem nenhum apoio, que tipo de tarefa ela vai poder delegar, para ela poder se organizar. Eu acho, esse é um caminho que eu acho que combina mais, sabe? Ao invés legal. de só... Sim, Gente, não precisa cuidar disso. Deleguei para sim, outra pessoa, tá? sim, sim. Não, legal. Obrigada, viu, Laila? Débora, sobre relógios ainda? É, Sim, fala. então, tudo é bem novo ainda para mim. Então, assim, pode ser uma pergunta voadora, mas vi vocês falando da marcação do número e eu não me lembro, os relógios já estão lá na sala guardadinhos no armário. Eu vou começar o segundo semestre com a época do tempo, mas não sei se eu vou chegar no relógio na primeira época. Pensei em dividir a época, é na segunda, né? Mas eu acho que, eu não tenho certeza, eu acho que eles estão sem número. Eu fiquei nessa dúvida, né? Não poderia as crianças escreverem um número? Ah, tá. Então tá bom. Eu vi vocês falando do pirógrafo, eu falei, meu Deus, socorro! Não, o com pirógrafo são os pais. As crianças podem fazer com giz, as crianças podem fazer, tá? Aí você vai inventar um jeito delas marcarem que não fique sujando elas, né? Que fique marcado. Vale muito a pena um treininho primeiro, porque já aconteceu da criança fazer número invertido no relógio, ter um ataque de nervos, porque o relógio dela ficou com o número trocado, com o número invertido. E dá o maior trabalhão para a gente também, ter que ir lá tirar aquele número, refazer, ou, né, ou ter que negociar com a criança, ficar lidando com aquilo ali que está consumindo a atenção dela. Então, só dar uma treinadinha antes pode valer a pena, tá? É, quais são os materiais? O relógio, tá? Eu citei a tábua de tabuadas para o treininho de tabuadas, mas são dois materiais diferentes, acho que vocês já sacaram que são coisas diferentes, um é para matemática, o outro é para o relógio, né, para a época do tempo. Sim, só para o segunda temporada, porque senão vai muito rápido, uma overdose de informação não vale a pena, é uma época muito preciosa, não vale a pena fazer correndo desse jeito, tá? Calendários. O que precisa estar alinhado ou preparado para esse trabalho no segundo semestre? Gente, na primeira reunião que a gente teve, antes de vocês começarem o ano, eu falei para vocês, olha, durante o ano, façam o calendário com calma, para não se desesperarem no segundo semestre. Direcionem desenhos dirigidos para essa demanda, né? Como? Eu vou dar um exemplo, tá? Então, eu pesquisei, resolvi fazer o meu calendário. O meu calendário era assim, ó, uma folha A4, dividida em duas partes. O desenho em cima, o calendário embaixo. Tá dando para visualizar? Tá. Em cima é um desenho num formato de A5 na horizontal, certo? A5 é o quê? A metade do A4. Então, as crianças ao longo do ano vão precisar ter 12 cards, 12 desenhos, tá? De A5, um para cada mês. Então, tem desenho que a gente pode fazer dirigido. Por exemplo, mudou a estação. Entramos na primavera. Você faz um desenho dirigido de primavera, oferece um tamanho de papel diferente, conduz a prática, fala, olha, a gente vai usar esse papel na horizontal, a gente vai fazer esse desenho dirigido que a prof está mostrando. Geralmente no processo, né, no trabalho de desenho dirigido, eu mostro o desenho dirigido pronto e depois eu começo do zero com eles. Eles sempre sabem onde a gente está mirando, onde a gente quer chegar, tá? E aí depois a gente faz do zero. Eu não falo, inventa um caminho para chegar aqui. A gente quer chegar aqui, inventa o seu caminho. Eu falo, a gente quer chegar aqui e agora a gente vai começar do zero. A gente vai começar pela árvore, e aí depois tem o coelho, tá? E não importa qual é o desenho. E aí a gente pode pensar o seguinte: nesses 12 desenhos, tem desenhos que a gente vai escolher, vai direcionar, vai preparar e vai conduzir. E tem outros que a gente pode deixar livres. Laida, me dá um exemplo. Gente, eu quero um desenho nessa folha pequenininha para um trabalho muito especial.
Então, é um desenho que precisa ficar caprichado, tá? Prof, como é que é um desenho caprichado mesmo? Ele não tem um monte de espaço em branco, ele é todo preenchido, ele tem detalhes bonitos, a gente cuidou dos detalhes, né? Eu quero que vocês fechem os olhos e pensem numa coisa que aconteceu nas férias que vocês gostaram muito. Aí eles vão fechar os olhos. Aí você pode até fazer uma rodadinha para ver se tá todo mundo no mesmo lugar, né? Aí tem um que vai falar, foi quando eu tava na casa da minha avó. Aí a gente, em vez de desenhar só a casa da vovó, escolhe uma cena que apareça a vovó, que de repente tenha acontecido uma coisa legal. Vamos escolher uma cena bonita. A gente ajuda as crianças a escolher essa cena, mas a gente não conduz a cena junto. Esse é um desenho de janeiro, por exemplo. Tá? E aí a gente vai. Gente, se a gente deixa tudo isso para fazer no segundo semestre, é corrido. Por isso que eu avisei lá no começo do ano. Aí tem gente que está entrando no apoio pedagógico agora, não tira as calças pela cabeça, tá? Calma, respira, tá tudo bem. Só que durante o segundo semestre, precisa planejar. Gente, para caber 12 desenhos, eu vou ter que pelo menos fazer um desenho por semana para esse calendário ficar bonito, para esse calendário ficar pronto, senão não vai dar tempo. Eu não vou poder. Gente, hoje a gente vai só desenhar porque o calendário está todo atrasado, senão a gente vai se afobar, tá? Isso é a primeira coisa. A segunda coisa é: outro dia eu respondi essa pergunta para alguém, eu acho que foi no pessoal, alguém do grupo de apoio, virou para mim e falou assim: prof, não sei se não foi a própria Rafa. Prof, eu que estou querendo encaminhar esse processo dos calendários. Eu tenho uma pressão da escola para isso ficar pronto. A gente vai ser o produto. Tem muita escola que faz isso, né? É o produto do segundo ano para o bazar. Eu me lembro que a gente vendeu os nossos. Eu tirei cópia colorida, porque os originais foram para casa, né, para presentear as famílias, mas a gente tirou cópia colorida para vender na nossa barraquinha, porque a gente já estava mirando juntar dinheiro para o terceiro ano, que é um ano mais dispendioso. Né? A gente tem visita das profissões, a gente tem a história dos plantios. Tem que comprar, às vezes tem que comprar ferramenta, tem que comprar semente, tem que comprar muda. É um ano que a gente gasta com a turma, né? Então é legal a gente ter esse caixinha desde o segundo ano. É legal vocês se prepararem para isso, tá? E aí, quando vocês já têm os desenhos todos prontos, vocês vão para aquela parte que é a parte da grade do mês. Faz sentido fazer isso com as crianças agora para ganhar tempo? Não, gente, para mim não faz sentido nenhum. Não façam isso, tá? Eu jurei para vocês que eu não ia ficar falando o que não podia fazer, mas não, isso não faz sentido nenhum, nenhum. Apresentar uma grade que a criança nem entende que é a estrutura da semana e só falar para ela que ela tem que preencher aquilo. Não, não façam isso, tá? Por quê? É só botar númerozinho numa grade, prof. Gente, é ali, naquele momento, colocando númerozinhos numa grade, que caem o resto das fichas todas que tem que cair na cabeça da criança para ela se entender no tempo. Então, é só colocar númerozinho numa grade? Mas é muito importante a coroação de uma temporada. Finalmente elas entenderem. Por que tem mês que começa na quarta? Por que tem mês que começa no domingo? Por que tem mês que... Senão elas não entendem. Então, é um momento de cair um monte de ficha que a gente não pode correr por falta de organização nossa, tá? Isso é a coroação de um momento. Então, por lá no final do semestre, não deixa para novembro. Lá para outubro, já apresentei as duas épocas do tempo, né? Quem ouviu isso e já deu um estalo e falou para mim e pensou assim: não, prof, mas a minha última temporada é a do tempo. Tá errado esse planejamento, gente. Pelo amor de Deus, não faz isso com a prof, que eu começo a me desesperar. Começa a me dar uma urticária, eu começo a ficar nervosa por vocês. O tempo tem que caber dentro do ano. Ele não pode estar lá no bazar de Natal, tá? Lá no bazar de Natal é resumo, é retrospectiva, é tabuada do 12, que tá tudo bem se as crianças não aprenderem direito, porque tem um monte de ensaio, de peça, tá? Não deixa o teatro, não deixa o tempo para o último mês, pelo amor de Deus. Voltando.
Aí, lá em outubro, meus desenhos já estão todos mais ou menos prontos. Vou começar a oferecer as grades para as crianças. Gente, hoje a gente vai preencher a grade do mês, é junto com as crianças, tá? Para não ser um monte de grade. Laida, a estrutura da grade eu ofereço pronta. Tem professor que faz as 12 grades com as crianças. Isso eu acho um pouquinho de bobeira. Isso eu acho um pouquinho de perda de tempo, tá? Eu fiz as grades, tirei cópia, entreguei para as crianças. Tenham a mais na mesa de vocês, porque tem criança que vai errar e vai precisar de reserva, né? Para o calendário dela ficar todo bonitinho, ficar todo organizado. Mas aí a gente começa, gente, olha, aqui em cima a gente vai escrever o nome dos dias da semana. Aqui, primeiro, a gente vai contar para as crianças como preenche, vai preencher o mês de janeiro com calma. Em fevereiro, a gente vai preencher de novo. Por quê? Porque fevereiro é um mês diferente. É um mês esquisito. Se a gente deixa as crianças... Não, as crianças já entenderam. Pode fazer fevereiro sozinho. Vai ter criança preenchendo até 30, até 31. A gente tem que estar junto para contar para eles que é um mês que é todo esquisito, que é todo diferente, não é assim, tá? Eu fui preenchendo mês a mês com as minhas crianças até maio. Só a partir de maio eles já tinham introjetado completamente o processo, já tinham automatizado e já estavam fazendo tranquilos sozinhos. Só para vocês terem uma referência, tá? Depois você tem que revisar todos esses calendários de todas as crianças para ver se está tudo certo, antes de colar embaixo do desenho. Essa folha que dá a estrutura para o calendário, é legal ela ser um pouco mais dura, ser um pouco mais firme, ter uma gramatura mais grossinha. E depois que estava tudo pronto, eu levei numa gráfica, a gente passou uma espiral em todos os calendários e ainda tem, no meio da espiral, tem aquela chavezinha, sabe? Para pendurar na parede, porque o que eu escolhi não era um calendário de mesa, era um calendário de parede. Se vocês escolherem aquele que é de mesa, vocês só vão fazer o design diferente. Provavelmente vocês vão precisar ainda de uma outra banda para ser aquela base do cavaletezinho, né? Porque aí ele fica em um triângulozinho que tem uma base para ir virando as folhinhas assim, né? E aí vocês têm que pensar todo esse design. Isso não é assunto para agora. Isso vocês têm que dar uma matutada. Quem não fez isso tem que dar uma matutada, tem que dar uma pesquisada. O Pabi, meu filho do meio, ele já teve um lindo que era A3, grandão, era de parede também, mas tudo era grande. A grade dos números era grande, o desenho era uma 4, né? É uma outra possibilidade. O meu, ele era todo menorzinho. Então, vale a pena vocês darem uma investigada nisso, tá? Isso é papo reto com as crianças. Isso é ação, organização do professor com as crianças. Isso nem precisa chegar nas famílias. Isso vai chegar pronto nas famílias depois, tá? Livro do segundo ano. O que é importante já está pronto? Em que momento acontece o encontro relacionado a esse livro? E quais preparações você considera necessárias? Bom, na verdade, eu fiz uma reunião só para tratar desse assunto. Você que está ouvindo essa gravação, ou você que está ao vivo com a prof agora, prof, nunca ouvi falar desse livro, não faço a menor ideia do que você está falando. Gente, olha só, vamos lá. Quem nunca ouviu falar sobre esse livro não precisa fazer ele no segundo ano. Primeira coisa. Tem professor que faz no terceiro, tem professor que faz no quarto, tem professor que faz... Tá? Nunca ouvi falar de fazer no quinto, mas deve ter professor que faz no quinto também. Nunca ouvi falar de fazer no primeiro, mas deve ter professor que faz também. E aí, cada um, dentro da sua lógica, dentro do seu entendimento, encontra justificativas para não vou fazer no segundo. Para mim, faz mais sentido fazer no terceiro, porque é o ano do Rubicão, porque é o ano que as crianças estão precisando, né, de... Aí, gente, inventam, né, uma justificativa legal, que se convençam, me convençam e se convençam. Quando você fez, prof, o livro,
eu fiz no segundo, porque eu fiquei sabendo, vocês sabem que eu sou uma pessoa com uma natureza empolgada. Eu já fiquei sabendo, eu já falei, pronto, vou fazer. E aí a gente fez. Só que é uma coisa que dá trabalho para as famílias, que precisa de uma conversa, uma preparação. Então, é legal a gente fazer uma reunião onde não tem um monte de incêndio para apagar. Gente, eu quero uma reunião só para explicar para vocês como é essa história do presente que a gente vai criar para as crianças esse ano. E aí vocês explicam para elas o que é esse presente. É um presente contando para as crianças, porque assim, por que eu fiz no segundo? Porque é o ano da não é um ano que as crianças precisam estar alfabetizadas e a gente não devia ceder a essa pressão das famílias, né? Que elas precisam estar alfabetizadas, mas é sim um ano onde cabe a nós, as crianças, fluírem melhor na leitura. Então, é um livro onde as famílias vão criar pequenos textos ou pequenos poemas ou pequenas historinhas para que as crianças treinem a leitura. É isso. É para isso. É para, através do gancho do afeto com as famílias, da conexão com as famílias. Então, as minhas famílias fizeram todo o livro de bastão, todo o livro trocando as cores das palavras com a corzinha das vogais, para aquilo facilitar para as crianças que estavam ainda precisando de uma ajudinha. Teve família que já usou maiúscula e minúscula. Então, é um presente? Mas é um presente que conecta muito. Eu preciso observar como a minha criança está lendo, eu preciso perceber se ela já reconhece, que letras ela reconhece, se ela precisa desse artifício ainda das cores ou não. Independente daquilo me dar mais trabalho ou não. Inclusive, a sensibilidade de algumas famílias de, às vezes, caprichar mais na parte artística e escrever menos. Por quê? Porque a criança ainda vai se assustar com tanto texto. Ela ainda não está nesse ponto. Tem que ser pequenos poeminhas, frases curtas. Se eu botar uma redação para a criança, ela vai se apavorar, porque ela ainda não está nesse ponto. Então, todo esse preparo cabe a nós, os professores que estão incumbindo as famílias dessa tarefa, tá? Como elas vão ornar esse livro? Então, teve família que fez os nomes da família, o nome dos animais de estimação, o lugar onde eles moravam, contou uma pequena história de como a criança nasceu. Teve família que me pediu o verso de boletim e aí escreveu o verso para a criança ter como lembrança e para treinar a leitura. Então, assim, é bem livre, digamos assim, né? Não é uma coisa apertada, eu não tô. Tem professor que faz, tá? Gente, eu quero que esteja escrito isso, isso e isso no livro. Não é tão livre assim. A gente vai escrever isso, isso e isso. Teve gente que é isso. Eu deixei um pouco mais livre, mas a minha turma era pequena, né, gente? Então, eu podia dar uma atenção. As famílias, eu deixei a porta muito aberta para elas me consultarem sempre que elas ficassem indecisas em relação ao que colocar. Se você tem uma turma que é grande, você não vai dormir, né? Que horas que você vai viver? Porque todo mundo vai querer tirar todas as. Então, vale a pena. Olha, gente, o que a gente vai colocar nesse livro? A gente vai colocar o verso das crianças, o nome da família e depois essa letra dessa música que a gente trabalhou juntos e aí eles amam. Pronto, já tem um livrinho, já tem bastante coisa para eles treinarem a leitura, já não tem risco de aparecer uma coisa insana, né? Da família de repente pirar, botar uma coisa que não tem nada a ver no livro da criança, mas é livre para, né, para colorir isso, tá bom? Então é isso, só para dar uma referência para vocês do livro. O que precisa ter pronto? Precisa ter não assustar as famílias. O que precisa ter pronto? A família saber que isso vai acontecer.
Ela se preparar emocionalmente, temporalmente, para dedicar o tempo para isso, né? Então, isso já precisa chegar agora. Aí tem que avaliar. Vou conseguir fazer uma reunião antes de começar o semestre seguinte? É melhor eu já trazer agora? Aí é melhor avaliar, né, o contexto de vocês, tá bom? Laida, eu tô achando isso uma loucura. Eu não tenho a menor condição de fazer isso. É um crime. Não, deixa para fazer com calma, em outro momento. Não vai cair pedaço de ninguém, ninguém vai achar que você é uma professora terrível. Tem vários professores, inclusive, que escolhem fazer em outros anos, tá tudo bem, tá? Teatro de finalização do ano. Você teria alguma orientação, sugestão para a gente começar a se organizar desde já? Por favor, pelo amor de Deus, né, gente? Não deixem para fazer isso em outubro. Então, já tem que, durante as férias, escolher qual é a peça, tá? Qual é o. Ai, peraí. Deixa eu só ver o que a Fê pediu. Peraí, Fê. Me perdi aqui. Gente, eu Eu só tenho ia problema. perguntar, Laida, se tem sugestão de algum material. Pro livro das crianças, para produzir o livro? Isso, é. Olha, Vai, corre, vai. Vai, filho. teve família que encadernou, sabe? Tinha uma mãe super fera que costurou as folhinhas. Teve mãe que fez, sabe aqueles que a gente encontra em papelaria, que é tipo um albinho que você coloca a folhinha lá dentro? E aí Uhum. ela depois colocou um tecido na capa e ficou super fofo. Teve Ah, mãe legal. que fez exatamente com o caderno que a gente usava, sem pauta, sem linha, da escola. Ela pegou Uhum. exatamente um daqueles e usou para fazer, só que aí também ela pintou a capa, teve gente que encadernou com tecido. Eu acho que o importante é a gente trazer para as crianças, para as famílias, assim, olha, gente, vocês entendem por que a gente não usa linha? Olha, a gente não usa linha porque as crianças ainda estão precisando estruturar essa retidão dentro de si. Ah, Laida, mas eu acho que ia ser muito mais legal com linha, porque os cadernos das crianças são todos tortos. Mas uma hora eles vão ser retos. E vai ser muito mais fácil eles encontrarem essa retidão praticando do que se apoiando em linhas, tá? Então é isso, a gente não usa linha. Combina vocês fazerem esse livro cheio de linha? O que vocês acham? Devolve um pouco para eles, sabe? Para eles se situarem assim, porque não apareceu para mim, mas eu trouxe esse exemplo para eles não pegarem um caderno, entendeu? Espiralado da Hello Kitty na papelaria e fazer o livro das crianças, tá? Acho que vale, porque a gente nunca sabe com quem que, né? No segundo ano a gente não tem tanta intimidade com as famílias assim, para acho que é preciso precaver, tá? Só para evitar. Tá, vou voltar para o teatro. Pensei que você queria dica de teatro. Gente, dica de teatro vai lá no site da Ruth Salles. Óbvio. O site da Ruth Salles vai ter todas as opções que vocês quiserem. Eu fiz um que não estava lá, mas eu encontrei ele, porque no ano passado, eu agora tenho um grupo de terceiro, que no ano passado estava no segundo, e eles queriam saber qual era a peça que eu tinha feito. E aí eu achei esse roteiro da minha peça, inclusive com os meus ajustes, porque eu acabei trocando músicas, mudando um pouco o roteiro. Tá lá em casa, eu não trouxe para cá agora, mas eu posso fotografar para vocês. Eu fiz uma peça que era uma peça do Senhor do Tempo. O mais comum é fazer uma peça de São Francisco. O que mais se vê, né? E aí é legal a gente também, assim, sai um pouco do óbvio. Então fica essa reflexão. Eu vou fazer exatamente o que todos os professores de segundo fizeram na minha escola até agora, ou, poxa, vou fazer uma coisa um pouquinho diferente. Acho que vale a pena uma novidade, um frescorzinho. Mas façam com uma coisa que vocês se sintam seguros, tá? O teatro precisa de planejamento.
precisa de ensaio, precisa que você tenha decorado tudo. Então, você vai precisar trazer as músicas da peça para dentro do dia a dia, para as crianças estarem bem internalizadas. Se vocês estiverem na comunidade escolar de vocês, algum ator, alguma atriz, algum professor de teatro que possa ajudar, convida, traz para dentro, porque é mais uma expertise que às vezes a gente não tem, gente. A primeira coisa que eu fiz foi chamar um pai que era ator. E ele adorou, ele fez coisas que eu nunca faria, que eu não saberia como fazer, para a gente decorar o texto, para a gente se soltar. Depois a gente foi dando uma juntada, ele espalhou a gente totalmente, mas foi ótimo, foi super legal, as crianças amaram. E a peça ficou fofíssima. Depois eu envolvi as mães também para criar os figurinos, para criar elementos no cenário, e ficou lindo. Então, é um trabalho que eu acho que vale a pena também. A gente comunicar as famílias e a gente envolver as famílias que querem apoiar, tá? Posso fazer uma perguntinha sobre isso? Pode. Deixa eu só... Sim, eu tô te ouvindo. Tá. O teatro é para ser apresentado no bazar de Natal ou específico só para os pais? Qual é a ocasião da apresentação? Débora, depende da tua escola, na verdade. Porque tem escola que é grande, que não cabe na agenda da festa do bazar. Você agora chegar para o colegiado e falar, olha só, eu tenho uma peça para apresentar, todo mundo vai falar, sinto muito, minha querida, que horas que tu quer fazer isso, meu? Aí você vai ter que, não, gente, olha só, a gente está ensaiando uma peça, a gente vai fazer um lanche, vai apresentar só para as nossas famílias, vai ser uma coisa mais intimista, talvez combine mais, inclusive, porque são crianças pequenas. No meu caso, era uma escola pequena, tudo era pequeno, né? É claro que quando junta todas as famílias, acaba ficando uma coisa um pouco mais robusta, mas a contribuição de cada turma para tornar esse bazar interessante precisa acontecer, na verdade. Porque senão não tem festa, né? Então, no meu caso, foi no bazar de Natal, porque era uma escola pequenininha. Eu acho que no teu caso, talvez não caiba. Você vai ter que descobrir, né? Muito bem. Processo de alfabetização. No segundo ano, tenho percebido que muitas famílias ficam bastante ansiosas ao comparar o desenvolvimento das crianças, especialmente quando algumas já estão lendo com mais fluência e outras ainda apresentam dificuldade. Gostaria de ouvir suas orientações sobre o que é esperado para essa fase, os sinais que realmente devem chamar a nossa atenção, em quais situações devemos nos preocupar, como orientar as famílias sem gerar ansiedade. Quando um encaminhamento se faz necessário, como discernir qual profissional será o mais indicado? Bom, de trás para frente, como discernir qual é o profissional mais indicado? Você vai precisar pedir ajuda de outros membros do colegiado. Leva essa criança ou esse grupo de crianças para o colegiado. Gente, olha só, a maior parte da minha turma já reconhece as maiúsculas, isso é o ideal. Isso é o mundo dos sonhos, tá? É o ideal. A maior parte das minhas crianças já reconhece todas as maiúsculas. Eu estou apresentando as minúsculas agora. Elas estão começando a fluir, emperram em uma ou em outra, tá? Emperrou geral. Se apavorou com as letras minúsculas. Calma, que essa criança só estava precisando de um pouco mais de approach ali do professor. É a situação que o Hugo trouxe. É uma criança. É uma criança que já estava para trás. Então, dá para sentir exatamente o que ela precisa. Ela precisa sentir que esse professor está juntinho com ela. Juntinho, de mãozinha dada com ela, tá? Faz umas cartinhas bonitas para ela levar para casa com a mamãe e a filhinha, de todas as letras que você apresentou. Quando você colocar um texto em letra minúscula no quadro, vai até ela, pergunta se ela está entendendo, qual que está faltando, como você pode ajudar,
se ela vai se sentir mais segura se você colocar em letra maiúscula mais um pouquinho por causa dela. Vale a pena, tá? Vale a pena. Independente de ser colérica ou qualquer temperamento. A gente não perde criança. Esse é o mantra. A gente não perde criança. A criança precisa sentir que a gente está jogando bola com ela o tempo todo, que a gente enxerga ela, que a gente cuida dela, que ela né? Que a gente tá vendo ela. Então, gente, olha só, eu tinha planejado uma coisa aqui, mas eu vou mudar. Olha para ela, mostra que é por ela. Para ela, nossa, olha como eu sou tão importante que o prof mudou o planejamento para me ajudar. Olha, eu pensei tanto em ti nesse final de semana que eu fiz um presente para você. Oferece, sabe? Um jogo, uma brincadeira. Eu tinha alguns que eu fazia assim, sacava da cartola. Todo mundo podia usar depois, ela podia depois deixar na sala. Mas, por exemplo, desenhos bem simples, um sapo, um pato, uma cadeira, uma mesa, um caderno, uma caneta, uma garrafa, e do lado a palavra. E aí ela tem que brincar de juntar. Para isso ela tem que fazer o quê? Ela tem que ler a palavra. Para poder brincar, ela tem que entender o que está escrito. Então ela é incentivada a treinar a leitura de um jeito divertido. Esse é o truque, tá, Hugo? Essa é a lógica para envolver ela de novo. Ela precisa se sentir segura, ela está assustada. Então, ir pescando ela de volta, né, com esse tipo de artifício, assim. Pega um pouco mais leve também na hora de fazer um dever de casa, né? Mesmo que com a turma você indique um dever de casa para ela, você pode passar um dever de casa diferente, você pode deixar algumas tarefinhas prontas para ela e bom, aí depende muito do estilo, você vai sentindo o que combina, né? Porque algumas dicas elas vão combinar muito com uma criança que é fleumática, né? Eu tinha vários assim, que tinham dificuldade de ler. Eu tinha 2 que eram os estereótipos, assim. Tinha essa coisa com o tempo, com mais lentinhos, mais vagarosos. Ela não é esse tipo, né? Os coléricos, geralmente, eles são mais rapidinhos, eles são mais do movimento. Então, você vai ter que ajustar alguma coisinha também. Mas eu, às vezes, convidava para ficar junto comigo. E eu tornava aquilo tão legal que as outras crianças ficavam, gente, eu também quero, prof, quando é que você vai me chamar para ficar na pausa com você? Porque fulano falou que é muito, muito bom ficar aqui com você fazendo jogos e fazendo brincadeiras e, né, e lendo para você. Então, o tempo a mais também é uma coisa legal, tá? Eu já tô te dando várias dicas assim, mas depois que a gente sair da reunião, se eu pensar em mais alguma coisa, eu te aviso, tá? Porque como eu tô com essas crianças que são o polo oposto, eu ainda preciso... calma aí, como é que eu vou trazer essa coléricazinha de volta, né? Mas é isso. Não deixar ela escapar, né? É ficar mirando esse jeitinho de pescá-la de volta. O que é esperado para essa fase? A gente está na metade do segundo ano. Então, o que é esperado? Que as crianças já reconheçam as letras, que elas já tenham entendido minimamente. Opa, esse não é o único alfabeto. No mundo, eu não vejo só essas letras. O prof também não escreve só com essas letras. Nos livros que a gente tem aqui na sala, não tem só essa letra. Então, opa, alguma hora o professor vai ter que me mostrar outras letras. Letras que estão de mãozinha dada, letras que são pequenininhas em relação a essa grandona. Isso não precisa estar declarado, mas quando essa criança, tá, Hugo, ela se assusta tanto com isso, opa, ela tá dormindo. Então, o que está faltando nessa sala? Está faltando livro. Vamos trazer os livros mais para dentro, fazer eles manusearem mais livros. Vamos chamar a atenção dessa família também para ofertar mais livros em casa, para ela ter esse contato, despertar esse interesse. Isso é fácil? Não é fácil. Não é fácil.
A gente está vivendo um momento de completo descontrole social por causa de telas. Então, tem várias famílias que não têm mais o hábito de comprar livros para as crianças, de ler histórias para os filhos antes de dormir, de ter um momento de conexão com livros. Isso é papel do professor de classe. Acorda essas famílias para isso. Isso é muito importante, gente. Né? E eu preciso de ajuda para fazer uma bibliotequinha. Falei isso para vocês no primeiro encontro desse ano também. Bibliotequinha na sala. As crianças têm que estar em contato com o livro, tá? As crianças têm que estar folheando livros, você tem que estar convidando elas para ler um livro junto com você. Ah, não vai ser ou isto ou aquilo. Qual vai ser o livro? Não precisa ser ou isto ou aquilo, mas qual é a substituição, então? Né? Mas é interessante que tenha um livro da classe, que a gente avance juntos, né? Isso tudo é interessante. Quais sinais realmente me chamam a atenção? A criança que não entende nada. Isso é alerta vermelho, gente. Total. Você escreve uma coisa na lousa. Você convida as crianças para lerem. Não precisa ser um por um. Tem criança que se sente muito exposta. Gente, vamos todo mundo ler. O que a prof escreveu aqui, ó? Vai junto. Casa amarela do... Aí você bate o olho. Tem aquela criança que tá assim, ó. O telefone está fora da área de cobertura. A criança não está acompanhando nada. Está perdida. Alerta vermelho. Gente, olha só. Apresentei as maiúsculas, já estou apresentando as minúsculas. Chama a família. Preciso jogar bola junto com vocês. Eu preciso que vocês leiam para essa criança. Eu preciso que vocês ofereçam gibizinho da Turma da Mônica. Não tem dinheiro para comprar livro? Entendeu? É assim, oferece alternativas. O que não pode? Largar o celular na frente da criança para a criança treinar a leitura. Indica o que é proibido. O que não vale no lugar, tá? Isso é o alerta vermelho. Qual é o meio do caminho? Todo o resto. Não é alerta vermelho. A criança que reconhece algumas letras, troca outras. A criança que reconhece as maiúsculas, mas as minúsculas ainda tá tati-bitati. Isso é o meio do caminho, gente. Isso é o nosso trabalho, fazer todas chegarem no mesmo lugar. Reconhecerem tudo e ler tudo. Esse é o mundo dos sonhos. Tem criança que já está assim? Provavelmente. Cabeça grande, rico em fantasia, com muito estímulo de leitura em casa, já está lendo. Mundo dos sonhos. Eu tinha vários. Mas alguns estavam tipo, não confunde o P com o B, chegar às minúsculas, bugou geral. Por quê? Não tem livro em casa. Não tem tempo de leitura com qualidade, não tem interesse pelos livros, porque isso é imitação. Se ninguém lê em casa, está todo mundo com a cara no celular, como é que a criança se interessa por livros? Como é que a gente luta contra isso? Gente, a gente tem bibliotequinha, a gente vai rebolando e fazendo acontecer, tá? Depois, eu não vou ter tempo para isso agora, mas depois, no próximo encontro, ou entre esse encontro e o próximo, me lembrem de falar um pouco sobre os artifícios que eu criei para o clube da leitura na minha sala a partir do 2º ano, para eles realmente se interessarem, se engajarem, começarem a pegar livro emprestado, ler, devolver, contar o que estava lendo, porque esse passo ele é muito importante a partir do 2º semestre. Onde a gente não quer chegar? Em crianças no final do 2º ano que ainda não leem A Casa Amarela do Mário Pegou Fogo. Não lê nada, não pega, não. Bug total. Tá? Isso não pode. Alguém falou que vai sair, tá? Beijo, vê a gravação depois, me conta se precisa de ajuda, tá? Como orientar as famílias? Leiam em casa, ofereçam livros, criem o hábito. Isso é tão fácil de fazer, gente. De ler antes de dormir uma história, é tão importante isso para a família toda, para a mãe, para a criança, para todo mundo.
Laida, eu não tenho tempo, eu chego em casa, meus filhos já estão dormindo. Troca, delega. Quem vai fazer isso é a mãe, quem vai fazer é a avó, quem vai fazer é o irmão mais velho, mas isso precisa, essa criança está precisando disso nesse momento, não vai durar para sempre. É nesse momento que ela está precisando disso. Ao invés de sair para a rua e comprar um chocolate e a criança criar, né, esse hábito, oferece uma turma da Mônica, oferece tá? Então, a gente pode dar várias dicas para as famílias, na verdade, tá? Mas eu acho que para a Rafa, que foi quem pediu esse ponto, eu dei um apanhadão em tudo, né? O que a gente precisa se preocupar, algumas alternativas, profissional externo para indicar para a família é uma decisão ultra complexa, porque às vezes a gente mexe com vespeiro, tem família que não está preparada, não quer enxergar o filho que tem, ou isso aciona botões, então isso precisa de um respaldo do colegiado inteiro. Gente, preciso de ajuda para avaliar essa criança. Eu não posso indicar uma fono para essa criança sem ter a coordenação pedagógica olhando para ela também, respaldando o que está me deixando insegura, respaldando o que está me chamando a atenção. Eu não posso ser a única a virar e falar isso, tá? Isso às vezes vira a família contra a gente, não pode, tá? Então se protejam, busquem ajuda dentro do colegiado, dentro da escola, de outros olhares, de outras pessoas para poder fazer esse passo, tá? De pedir ajuda externa, indicar terapeutas, isso é bem delicado, tá? Dicas de práticas pedagógicas. Também gostaria muito de receber orientação e sugestão de atividades para as aulas de português e matemática, especialmente que possam fortalecer a alfabetização e consolidar as contas de forma mais viva e significativa para as crianças. Acho que seria muito rico também se você pudesse nos ajudar a enxergar de forma mais ampla aquilo que precisa ser preparado e cuidado para o segundo semestre. Rafa, vocês são 11 pessoas, 11 professores nesse grupo. Esse passo eu só consigo dar mapeando o planejamento de um por um, porque além de tudo o planejamento de vocês não é igual. Então eu não tenho como virar para você e falar assim, olha, você precisa fazer isso se você já fez no primeiro, se ainda falta, né? Assim, o planejamento anual, ele precisa estar muito vivo para mim de um jeito que ele não está, para eu conseguir te ajudar a enxergar, né, tudo que está faltando para ver durante o segundo semestre. O que eu estou entendendo é que está rolando, e aí já que você está aqui, você pode me corrigir se eu estiver errada, mas está rolando uma insegurança de deixar buraco, de deixar muita aresta, de não atender as expectativas, né, das famílias. Então, se você estiver precisando depois no grupo, me manda, Laida, olha só, já passei por todas essas épocas, estão faltando essas, me dá um norte, me dá uma referência um pouco mais, porque eu não sei se isso é uma demanda de todos, primeira coisa. Nessa tua cartinha eu senti isso muito forte, quase como uma ansiedade de futuro, sabe? De tá faltando, quase tudo você foi relacionando muito com o segundo semestre, com o que está por vir, né? Então, depois você assiste a gravação com calma. Eu falei um monte de coisa legal para ti no começo da gravação. E detalha para mim. E quem tiver na reunião, muito assim também, porque pode acontecer, né? Esses ataques da gente, de às vezes a gente ficar com um pouquinho mais de insegurança, medo. Às vezes as famílias começam a apertar muito a gente. Isso abala muito o nosso emocional, né? Então, contar com o meu apoio para isso, eu preciso ter um pouco mais de apalpar a coisa um pouco melhor, tá? Então, você me manda e fala, Laida, olha, eu já passei por esse percurso, tá faltando isso. Aponta também, sabe? Olha, tem essa criança, essa situação que tá me deixando, porque quando a gente começa a organizar, a limpar, a gente vai começando a clarear. Na verdade, não é a minha classe inteira que está me deixando nervosa. Tem essa mãe
que está fazendo isso, isso e isso. Tem aquela criança, e geralmente são os fora da curva que vão nos desestruturando, que vão nos desequilibrando, e aí aquilo interfere no resultado para todo mundo. Então é muito importante a gente ter clareza disso, tá? Mas em relação a atividades para português e para matemática no segundo ano. Essa vale para o Renan também, que mandou uma mensagem falando que estava perdido na língua materna. E essa vale para a Débora também, que também me trouxe uma coisa de preciso consolidar a matemática, estou insegura com a matemática, estou querendo saber o que mais fazer, né? Era um pouco isso que a Débora estava falando. E aí eu vou até aproveitar o gancho da Débora também, que perguntou sobre a história da caligrafia, porque a caligrafia não deixa de ser um treino. Ela é um treino mais braçal, ela é um treino mais mecânico, né? Mas é importante que ele também aconteça. Então a gente pode pensar em serem folhinhas soltas, mas terem uma estrutura, tá, Débora? Não é uma coisa de precisa chegar toda semana, mas de 15 em 15 dias eu vou pegar uma folha, eu vou propor 3 letras e a gente vai fazer bem bonito. E depois eu vou juntar todas essas folhinhas, vou furar, vou passar um barbantinho e as famílias vão ver que a gente fez esse trabalho. Ou, famílias, estou precisando de caderno de caligrafia. Escola, tem caderno reserva de caligrafia? Estou precisando de caderno de caligrafia. Tem escola que a gente não tem essa condição, tem família que a gente não tem essa condição. Então, não deixem de fazer porque não tem o caderno. Pega a folha branca, linhas de luz, é um treino de desenho de formas, divide a folha em tantas linhas, 2, 3, 4 linhas, né? O desenho de forma de retas e curvas, aquele bem inicial, só que só são retas. E aí a gente vai treinar letrinha. Olha, a gente vai treinar essas filinhas agora. Faz uma moldura bem bonita, tá? E aí a gente pode contar para as crianças. Agora a gente vai preparar o nosso dever de casa. Eu quero uma moldura bem bonita e eu quero 4 linhas ou 3 linhas retas, horizontais, brilhantes e bem retinhas. No começo de cada uma das linhas, a gente vai botar cada uma dessas letras. Aí você faz tudo igualzinho numa banda da lousa, para eles visualizarem, porque tem criança que a gente explica e ela só entende quando ela vê. E aí você coloca e ela vai fazer, ela vai levar para casa, ela vai então virou um dever de casa da semana, esse dever da caligrafia, não está entulhando o teu dia a dia. Mas o que eu entendo que está faltando é essa organização, esse ritmo, né? E talvez um pouco mais de repertório. Então eu vou trazer 3 ideias para matemática que vocês vão intercalar com as outras coisas. Não deixa de fazer as outras coisas. O que são as outras coisas, Larda? A estrela, a flor, o pulo, porque olha só o tanto de coisa que tem. Só que a gente passa por aquilo e às vezes a gente esquece de voltar. Isso tudo é treino quando a gente volta, porque a gente está o tempo todo mudando, sedimentando, ressignificando. Não acha que porque você fez uma vez com as crianças, elas se apropriaram daquilo, elas não precisam mais encontrar aquilo nunca mais. Pelo contrário, a gente vai fazer hoje a Flor da Tabuada de um jeito totalmente diferente. Hoje só o gnomo do menos vai trabalhar. Não tem nenhum outro gnomo aqui. Como que a gente constrói essa flor? Opa! Precisa botar as crianças para trabalhar. Porque elas vão ter que fazer a tabuada toda do avesso. Eu vou ter que começar pelo maior número e eu vou ter que ir voltando para trás até chegar no primeiro. Porque eu só vou trabalhar com o gnomo do menos. É um jeito diferente de fazer. Um jeito que talvez a gente não tenha deixado tão destacado ainda com a flor. Tá? Então, só dá uma mudada. Opa, e usa o mesmo elemento. Mas eu vou falar de outras 3 coisas. A primeira é a seguinte. Na conta, na estrutura da conta, eu tenho um número, depois eu tenho um símbolo, depois eu tenho outro número, depois eu tenho o resultado, tá? E aí, o que geralmente a gente faz é 4 mais tananã é igual a 6, por exemplo. Ou o mais normal, né? Escola tradicional. 4 mais 2 é igual a quanto? E a criança só tem que efetuar a operação.
O que a gente vai propor para as crianças é malhar a cabeça. Então, a gente vai construir contas onde tudo pode sumir. Se eu tenho 4 e eu tenho 2 e eu chego no 6, qual era o gnomo da operação? Quem eu opero e chego nesse resultado? Isso é uma coisa completamente fora do óbvio. E a criança tem que pensar. Essa conta é muito fácil, mas eu só estou dando esse exemplo para vocês pensarem, abrir a cabeça um pouco, tá? Tudo pode sumir. Pode sumir o 4. Quem que eu somo com o 2 e eu chego no 6? Eu preciso achar o 4. Quem eu boto no meio, quem eu opero o 4 e o 2 para virar o 6? Se eu junto 4 com 2, qual é o resultado? Olha quantos caminhos são possíveis para eu chegar aqui no final. No ano passado, eu coloquei lá no grupo um vídeo que eu gravei lá no canal do YouTube para mostrar para vocês, falando sobre uma brincadeira que tem o 8 no meio e todos os símbolos ao redor, tá? Tem o mais, tem o menos, tem o vezes e tem o dividir. E tem um número no meio. E aí, o que a gente vai fazer? Qual é a brincadeira? Quais são as contas com o gnomo do mais para eu chegar nesse resultado aqui? Olha a quantidade de opção. O 8, ele é muito pequeno. Se eu aumento um pouquinho esse número, isso já vai exponencial, assim. Vai aumentando muito a diversidade de possibilidades. Mas para chegar no 8, com o gnomo do mais, o que eu posso fazer? 4 mais 4, 6 mais 2, 8 mais 0, 1 mais 7. Olha a quantidade de coisas que eu posso fazer para chegar no 8 com o gnomo do mais. Então, esse é uma brincadeira, tá? Você coloca um número no meio, coloca as operações em volta e aí você vai guiando as crianças para encontrar aquele resultado. A outra brincadeira faz como se fosse uma centopeia, uma minhoca, assim, com várias bolinhas. E aí você vai colocar alguns buracos. E a criança tem que entender que aquilo ali tem um padrão e completar o padrão. Por exemplo, 2, 4, buraco, 10, 12, 14. O que está faltando? Fiz uma bem fácil, só para vocês pescarem, tá? Aí você pode botar isso, tá faltando o 6 e o 8, a tabuada do 2, tá? Vocês podem fazer isso com todas as tabuadas que vocês apresentaram e ir deixando isso mais difícil. Aquela brincadeira que eu ensinei para vocês lá no ano passado, que talvez vocês nunca tenham feito ainda, que é a brincadeira do carteiro. O carteiro tem que entregar uma carta. Tem um monte de casinha na vila. Aí você se coloca lá. Tem a casinha 16, tem a casinha 18, tem a casinha... Estão vendo que eu estou trabalhando a tabuada do 2, só que de um jeito diferente de novo. Tem a casinha 16, tem a casinha 18, tem a casinha tananã, tem a casinha tananã e tem a casinha 24. Quais são as casinhas que está faltando o número? Aí a gente vai descobrir que era, sei lá, agora eu já estou falando tanto que eu até me perdi, mas está faltando 20 e o 22, sei lá, 22 e o 24. E aí o carteiro, ele sabe que a casinha, ela é um número da família do 20 e ela aí se inventa uma coisa, para virar uma coisa meio detetive. Não é só descobrir o padrão de números, tem uma brincadeira de detetivezinho, sabe? Tem flores amarelas na porta. Aí a gente tem que completar, todas as casinhas tem uma florzinha, e aí a gente vai brincando com isso, tá? Um segundo para eu botar o carregador, que eu esqueci de ligar. Tem mais uma que eu vi, que é assim, é uma casinha, 2 colunas e em cima só o telhadinho, tá? E aí, de cada lado da casinha, você vai bota uma coisa lá no telhado.
No telhado tá... Obrigada, amor. No telhado tá 24. Aí, nas duas carreirinhas, tem 12... Quem tá faltando para chegar no 24? O 10, aí em cada andar, aí você pode botar tipo 5 ou 6 andares na casinha, e lá no telhado tá contando onde em todos os andares eu quero chegar. Deu para visualizar? Ó, tem um telhadinho e um prédio com duas carreirinhas, tá? Aí lá em cima tá 24. Aí na primeira coluna tem 12 e um buraco. Quem eu preciso botar aqui para chegar no 24? O outro 12. E aí você vai fazendo... A criança vai ter que pensar quais são as combinações dos números para chegar naquele lugar ali. Mas é fofinho, porque fica aquela casinha, fica bonitinho, tá? Por último, eu vou tirar foto depois. Isso não é uma invenção da Laida. Isso é um material de matemática para professores Waldorf. É uma apostila. No meu tempo, a gente trabalhava com ela em inglês, mas hoje em dia já tem ela em português. E ela não é, assim, o mundo dos sonhos. Eu ainda colocaria muitas outras coisas nela, mas ela abre um pouco a cabeça da gente para essas ideias, sabe? Eu acho que falta nesse material aquele complemento que eu sempre trago para vocês, que é o da criança se divertir fazendo. A coisa precisa ser um pouco mais artística. Não é, senão no segundo ano não dá para ser muito ressecado. Então, a coisa da quitandinha, da padaria, do desenhar bolinho, do desenhar pãozinho, do desenhar frutinha, isso deixa o caderno mais bonito e deixa a criança mais envolvida. Se a gente resseca e já bota só número, fica duro e a criança, às vezes, se ela já tem um pouquinho de resistência com a matemática, ela vai ficar... Por outro lado, a gente precisa temperar essa coisa, né? Tem professor que fica muito obcecado pelo caderno e esquece um pouco, assim, a matemática, ela é corpo. Dá só pra gente ficar no corpo? Não. A gente precisa do caderno, né? Mas tem que temperar esse tempo, tá? Essa organização da aula mesmo. A última brincadeira que eu ia indicar para vocês era da minhoca, né? Era dessa da centopeia, a flor de um jeito diferente, a casinha, que foi o que eu falei agora, a outra da casinha, que é aquela do carteiro, que eu inclusive já desenhei para vocês. Não esqueçam a quitandinha, a padaria e tal. E tem uma outra... eu folhei esse livro hoje de manhã, eu esqueci a outra. Tá, eu vou deixar para mandar foto para vocês mais tarde, quando eu chegar em casa, porque aí eu vou lembrar, e se vocês não entenderem olhando para o exercício, eu explico com áudio, tá? Mas, só para arredondar, a gente já está super estourando no tempo a língua materna, porque às vezes a gente fica com essa mesma trava da matemática no português também, né? No português, eu mandei várias dicas há um tempo atrás para a Fê aqui no grupo, que talvez vocês tenham ficado, tipo, deu um bug, assim, porque dava para ver que era de coisa tradicional. Dava para ver que era de escola tradicional, as ideias. Mas é porque eu já falei isso para vocês, eu vou reforçar. A gente precisa saber o que está acontecendo no mundo. A gente não pode se bitolar de ficar só ganhando, acumulando, garimpando referência Waldorf. Porque senão, se acontece de um aluno nosso ir para uma escola tradicional, fica perdido se a gente estiver pegando muito leve. E geralmente a gente tá. Porque a gente tem tanta atividade artística para aprender a fazer, que às vezes a gente fica nessa, né? Não tem nada demais a gente dar uma garimpada no que estão fazendo do lado de fora, porque a gente nunca vai fazer daquele jeito, gente. É ressecado, é duro, é misturado, tudo bitolado, é tudo atropelado, as crianças não têm tempo de nada, mas tem ideias ali que são muito legais. Eu tô pontuando isso porque já estão aqui no grupo e muito possivelmente eu dispare de novo para vocês olharem agora com outros olhos, tá?
Por exemplo, as minhas crianças sempre piraram com isso, tá? É uma brincadeira. Enigma silábico. Eu faço uma legenda. Ó, quando eu desenhar o sol, vai ser... quando eu desenhar um pirulito, vai ser sempre pô. Quando eu desenhar uma maçãzinha, vai ser sempre má. Quando eu desenhar uma abelha, vai ser um peixe. Aí cria uma lógica, porque esse exemplo aqui está um pouco bizarro, na verdade, porque ele colocou um solzinho e o enigma silábico é um lá. Fica muito desconectado. A gente tem que botar a cachola para funcionar. Não é só copiar, é se inspirar, tá? Então, eu vou pegar e vou... o que é a sílaba? É só o cerne, né? Então, o enigma silábico, eu já estou trazendo uma novidade para as crianças do segundo ano. As crianças vão querer saber o que é a sílaba. E aí eu vou dizer, essa unidadezinha, ó, é a consoante junto com a vogal. Quando eu falo lá, lé, li, ló, lua, ó, tem o lá, o lé, o li, o ló. Tem várias sílabas. É a conexão, é o parzinho. E aí a gente vai, agora, em vez de escrever a sílaba, a gente vai representar um desenho. E aí a brincadeira depois é essa, né? Eu junto os desenhos e a criança... Gente, isso é o manacão da Turma da Mônica. É isso. Então, a minha maior tarefa quando eu era professora, a partir do segundo ano, era ficar garimpando. Eu ficava folheando o gibizinho dos meus filhos, que eles sempre foram fissurados por Turma da Mônica. E eu me lembro que na época da pandemia, os professores da escola piraram comigo, porque eles falaram, cara, isso é genial, isso é o manacão da Turma da Mônica, dos deveres de casa para as tuas crianças. E eles são muito legais, porque é tudo colorido, as crianças ficam pirando e estão aprendendo, então, é como a gente usa a nosso favor o que está no mundo. Como a gente transforma, a gente mergulha num caldeirão de fantasia e torna aquilo gostoso para as crianças, torna aquilo Waldorf para as crianças, tá? Então, tem a ideia do enigma silábico. Tem uma outra ideia que é assim, ó. Você tem que ler a palavra, depois você tem que encontrar o desenho e depois você tem que escrever a palavra. Como a gente poderia fazer isso em classe com as crianças? Como isso poderia se transformar numa brincadeira, né? Então eu escrevo, depois eu só faço os desenhos dos bichinhos e aí eles vão escrever o nome dos bichinhos para mim. Eu posso deixar uma sopa de sílabas misturadas e eles têm que conectar. Eu transformei isso num jogo. Eu já contei para vocês. Tinha um jogo que era um monte de sílaba, ficava numa caixa, tudo misturado. A gente separava a turma em trios, em duplas, em quartetos, e eu dava, esse grupo vai descobrir essas cartinhas, esse grupo. Só que aí não é só descobrir, é descobrir, escrever depois, é treinar a leitura. Então, vai abrindo a cabeça, né, de outras possibilidades, assim. Escrever pequenas frases, ler pequenas frases, escrever pequenas frases e o dever de casa ser encontrar os encontros consonantais ou os encontros vocálicos, encontrar um parágrafo e sublinhar os encontros consonantais e circular os encontros vocálicos. Isso tudo é conteúdo de segundo ano. Então, para isso, eu preciso ter apresentado para as crianças. O que é um encontro consonantal? É um encontro de consoantes. Eu não preciso falar esse nome feio logo de cara. Falar, gente, olha, eu quero mostrar uma coisa para vocês aqui. Olha o que acontece nessa palavra. O que é isso aqui que aconteceu aqui, ó? O encontro de consoantes, prof. Talvez eles não digam isso de cara, né? Mas a gente chegar nesse lugar, tá? Pequenos treinos de leitura, pequenos treinos de escrita, isso tudo é conteúdo de segundo ano. Então, só para vocês saírem de um lugar de talvez de um certo conforto, mas também um pouquinho de nublado, assim, que o conteúdo da língua materna do segundo ano é apresentar as letras minúsculas.
Não, é apresentar as letras minúsculas, é reforçar a leitura, é um ano de fluência, é um ano de apresentar encontros vocálicos, encontros consonantais, é um ano de conduzir a criança para perceber que toda vez que a frase começa, ela começa com letra maiúscula, que quando ela termina com ponto final. Eu posso apresentar só os sinais os sinais da gramática só no terceiro ano? Posso, mas eu já posso ir acostumando eles visualmente com isso. Eu posso contar isso para eles, né? Ah, aqui está começando uma frase, tem que ser uma mamãe. Ah, aqui eu preciso de um respiro para ler essa frase, por isso que tem uma vírgula. Eles já começam a entender o porquê das coisas, só que eles ainda não estão sendo realmente apresentados para aquilo, tá? Teve alguma prof, acho que foi a Fê, que estava na reunião e caiu, que no começo do ano, no meu papo pessoal com ela, ela falou, Laida, me dá uma sistematizada de tudo que eu preciso apresentar na língua materna, e eu puxar da conversa com ela para cá, para o nosso grupo, para vocês se situarem um pouco, acho que para o Renan vai ser bom. E é isso, gente, eu acho que eu consegui, não sei como, passar por tudo. A Lohane, agora no final, me pediu para fazer um calendáriozinho de todos os encontros. Como ela entrou depois, talvez ela não tenha sacado que geralmente eu faço na segunda semana, ou na primeira ou na segunda semana do mês. É sempre assim. Vocês sempre são na primeira ou na segunda semana do mês. Sempre nas quartas-feiras. Mas eu vou tentar montar esse esqueletinho para botar lá no grupo também, para vocês se planejarem, porque eu sei que para quem, principalmente para quem está começando a entrar ao vivo, faz diferença. Tá? Bom, é isso, gente. Se eu esqueci de alguma coisa, se faltou alguma coisa, ou se eu prometi um monte de coisa, depois vocês me ajudem lá no grupo, tá? Eu sempre fico, né? Me chama daquilo, me lembra daquilo, tá? Pode lembrar, tá? Que eu esqueço, é muita coisa, tá bom? Fala, Débora. Eu botei uma dúvida aqui no chat, acho que não vai dar tempo, mas se você puder depois postar lá pra gente, eu agradeço. As histórias. Quando conta fábula e quando conta as das personalidades. Tá falando de história de santos e fábulas. Não são personalidades qualqueres. Não é qualquer personalidade, tá? Ou santos, eu já falei disso em outro encontro, vou mandar um áudio lá depois, porque eu não fiquei trocando. Eu passei pelas fábulas e quando eu fui para os santos, eu fiquei nos santos. Para mim não faz sentido ficar alternando fábula com santo, porque eu quero contar para as crianças que eu reconheço que elas têm um bichinho dentro, que tá tudo bem, mas que a gente vai além. E aí, quando a gente vai além, aí a gente encontra São Francisco, aí a gente encontra sei lá quem, né? Eu trouxe São João também, eu trouxe Isabel e Maria também. Aí a gente volta depois para os bichos, solta a bicharada de novo, para mim não fazia sentido. Eu sei que tem professor que faz, não estou dizendo que não é para fazer, só que para mim não faz sentido. Tá? Aí convençam-me que faz sentido para vocês. Mas quando eu te contar a sequência, é isso. Faz o batalhão de fábulas, tem que dar uma peneirada, tem que ler, tem que estudar, não faz ao vivo a cores com as crianças, porque tem fábula bem esquisita. E aí depois, o caminho de São Francisco, gente, só troca São Francisco se tiver com um problema muito sério para trocar, tá? Não fica inventando macarronada onde o arroz com feijão é maravilhoso. Porque São Francisco, ele traz elementos, assim, mágicos, maravilhosos, perfeito, sabe? Não tem porquê. Eu posso ir além, eu posso contar outros santos, mas trocar, não entendo por que precisaria. Só que tem vários materiais de São Francisco, né? E aí acho que vale a pena a gente dar uma estudada e às vezes isso fica muito curto e aí a gente quer estender isso, quer trazer outras personalidades, outros santos, outras pessoas interessantes. Aí eu acho que vale muito também da nossa história de vida, das nossas referências. Para mim não fazia sentido passar por santos e não falar de São João.
Porque assim, para mim eu precisava, sabe? Eu tenho uma coisa muito forte com o João. Meu filho mais velho é João, eu adoro a história de João. Para mim, a história de São João Batista ali, né? Abrindo os caminhos para o Cristo, ela é muito bonita, ela é muito especial. Então, inclusive me deu o gancho para depois trabalhar o feminino, que eu sentia falta também. Não queria ficar só no Yang, eu queria trazer uma referência feminina. Então, é isso. Mas eu mando um áudio para ti. E há bem pouco tempo eu mandei as referências do que eu usei de São Francisco para o Renan lá no grupo, tá? É Ouvi. isso, gente. Eu já estou super no laço aqui para pegar a Fifi. Ah, não tem Mas a se eu. ver a época. A época de João, então a gente não precisa contar a história de João. Não tem nada a ver isso. Pode ser depois, tá? Beleza. Então é isso, gente. Obrigada pela presença. Até a próxima. Até. Obrigada, Laida. Vou assistir com calma depois.